Deus deu sexo, amém? Mas sexo é algo que Deus quer que tenhamos dentro de certos limites. Às vezes, quando você confina algo, explode. Quando você não confina algo, ele se dissipa. Mais uma vez, às vezes você confina algo que explode. Mas se der muito espaço, como o Padã, o campo, se dissipa. Usa o tempo todo, se dissipa. Aí tem autocontrole quando você usa, explosivo. Quem tem ouvidos para ouvir? No primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar, em todos os lugares, em toda Singapura, que está vendo isso agora, e também aqueles que estarão assistindo pela televisão, amém? Os caminhos de Deus são melhores. Deus tinha um sorriso no rosto, acho que quando Deus criou o sexo. Na verdade, tecnicamente falando, o primeiro mandamento é: faça sexo. Deus disse a Adão, seu primeiro mandamento a Adão: seja fecundo, se multiplique e enche o planeta. Ou fique aí e vomite. Então Sete vem. Então Caim vem, Abel vem. Estou tão feliz que Deus poderia ter feito assim, sabe? Deus poderia ter feito assim. E senhoras, eu poderia ter feito vocês irem para um canto e colocar seus ovos. Ou Deus pode dar o ato. Deus pode dar o ato sem nenhum prazer. É surpreendente que a maior criação esteja no ponto de prazer que o homem pode produzir deste lado do céu. Não é feito com dor, é feito com prazer. E Deus o criou. Eu te digo o que Deus faz. Deus é um bom Deus. Ok, o diabo vem, ele quer trazer o casamento. O casamento é a ideia de Deus, e Deus significa homem, mulher, marido, esposa, dentro dos limites onde se torna explosivo. Tudo bem? Sexo real e satisfatório. O diabo vem e tira o sexo do confinamento do casamento. E o diabo quer que seja algo que o homem não apenas afete seu corpo, mas afete a sua mente, e ele durma com alguém. Então eles pensam que não há nada a fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se eu coloco um pedaço de papel e colo em outro pedaço de papel, e deixo por 1 hora, e eu passo papel para você e digo para você tentar separá-los com maior precisão quanto possível, você não pode fazê-lo. Algumas coisas neste papel ficarão presas a este papel, e algumas coisas neste papel estarão no outro lado do papel, porque se tornaram um. Deus ordenou que o homem seja um. Você pode argumentar e dizer: eu não acredito em Deus e tudo mais, mas você ainda está indo embora da mesma maneira, em uma caixa ou no fogo, da maneira que Deus ordenou. Amém? Para os crentes, o arrebatamento. Porque há 3 fusos horários da graça de Deus. Tito, capítulo 2. A graça de Deus apareceu trazendo salvação a todos os homens. Isso é passado, Jesus veio, observe que ele é chamado de graça de Deus. A graça é uma pessoa. A graça de Deus apareceu trazendo salvação. Isso é passado. 3 fusos horários da graça. Fuso horário do passado, Jesus veio. Graça apareceu trazendo salvação. Boas notícias? Em seguida o fuso horário presente, nos ensinando. E o que está nos ensinando? A graça de Deus. A graça de Deus nos ensina. Eu te ensino graça, a graça te ensina de dentro. Pastores e líderes que não pregam a graça porque têm medo dela, eles não podem pensar bem de Deus, a bondade de Deus, não permitem que a graça ensine. Por fim eles ensinam, mas quando eles ensinam, eles não ensinam tão bem quanto o ensino da graça de Deus. Quando o homem ensina a sua modificação de comportamento, quando a graça ensina, é a transformação do coração. O tempo atual, o fuso horário atual da graça é: a graça nos ensina a negar a impiedade e viver sobriamente, com retidão no presente, neste tempo presente. Então, chegamos ao futuro do fuso horário da graça, esperando a bendita esperança da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os 3 fusos horários. Veja, um crente não anseia pela morte. Essa não é uma posição bíblica. A posição bíblica é que o crente espera pelo arrebatamento. Em cada carta de Paulo, o arrebatamento é descrito, elucidado ou inferido.
E esquecemos disso. Ok, isso é uma outra mensagem. Vocês estão entendendo? Agora você diz, bem, pastor Prince, eu e minha namorada estamos morando juntos e qual o problema? Estamos todos felizes? Feliz? O que é de errado nisso? Bem, a questão é que ficarei feliz se você for feliz e isso acabar com você, sabe? Existe um Deus que é perfeito em bondade, que sabe disso no coração e no coração da mulher. Talvez não o cara que ela possa sentir a segurança, até que saiba que você a ama dentro dos limites do casamento. Mesmo que agora ela esteja falando com a cabeça, ela não está falando com o coração. As pessoas mudam, e Deus sabe que as pessoas precisam estar num ambiente seguro. O caminho de Deus é espírito, alma e corpo. Eu estou dizendo que se você viver até 120 anos, você quer viver uma vida longa e boa, esta é uma área que você terá que tomar muito cuidado. Ok? Pureza sexual. Deus deu a José sonhos quando ele tinha 17 anos. Mesmo que ele tivesse sonhos, ele andava dizendo, você sabe, eu vi todos vocês se curvando diante de mim. Ele não tinha sabedoria. Ele não era capaz de interpretar o sonho que teve. Mas ele teve o sonho. Mas sabe quando ele começou a interpretar o sonho? Quando ele foi lançado na masmorra. Tudo bem, a esposa de Potifar mentiu sobre ele, e na masmorra haviam 2 homens que lhe deram seus sonhos, que os estavam assombrando, e ele foi capaz de interpretar os sonhos com precisão, e os eventos foram se desenrolando da mesma maneira que interpretou. Então, entre o dom e a interpretação, que é a sabedoria, há um teste. Sua família não está perto. Entre o dom e a sabedoria de usar o dom para interpretar o sonho que Deus lhe deu, há um teste. Você está longe da sua família. A esposa do seu chefe te ama. Ninguém está na grande mansão, só você e ela. Ela é jovem, dinâmica. Ela é linda, porque chefes como Potifar escolheriam mulheres lindas. E você é jovem e é viril. Bastava dizer sim e você receberá favores especiais. Vamos! Seus pais não estão por perto, apenas diga sim. Pelo que você sabe, Deus pode estar longe fazendo outra coisa, cuidando de todas as girafas e elefantes na África. Tudo bem, vamos. Essa mulher está ficando forte, apenas diga sim. E José disse, como posso fazer esse grande mal? Antes dos 10 mandamentos fossem dados, José viveu antes dos 10 mandamentos. Ele chama o adultério de grande maldade. Isso foi antes dos 10 mandamentos serem dados. Como posso cometer essa grande maldade e pecar contra Deus? Ele estava praticando a presença de Deus. Deus estava lá com ele. Então ela agarrou a sua jaqueta e ele correu, porque a única maneira de responder à luxúria é correndo. Corra para a floresta, corra! Em tudo mais, a Bíblia parece dizer que, você sabe, você pode aplicar isso, aquilo. Quando se trata de tentação, corra. Tentação sexual, corra. Amém? Posso ouvir amém? Nunca diga eu posso lidar com isso. Em cada tentação, é sempre esse ciclo. Em primeiro lugar, tudo bem, você é tentado. Você está assistindo alguma coisa, você é tentado. Você não queria ser tentado. Você acordou naquela manhã, você não planejava ser tentado. Você planejou andar com Deus. Planejou ler a sua Bíblia até o final do dia. Você teve boas intenções, mas foi tentado. Tudo bem, estamos falando sobre sexo aqui. Então, vem o maior erro. Você está tentado. Você está assistindo um filme que tem muitas cenas que, você sabe, não é uma exaltação de Cristo para você estar sentado naquele cinema. Especialmente quando você é pastor. E você fica sentado ainda, por quê? Porque pagou por isso. Vem o próximo problema. Eu posso lidar com isso. A Bíblia chama isso de confiança da carne. O próximo é, eu posso lidar com isso. Ok? Então, a tentação e depois vem, eu dou conta disso. Eu posso lidar com esse filme. Eu dou conta. Eu sei que existem algumas partes. Ela pediu carona, mas eu posso lidar com ela. Ela é linda, eu sei disso, mas eu posso lidar com isso. Vai parar aí, vai parar aí. Vai parar aí. Nossa, que saia curta. Vou mandá-la de volta, não tem problema, não tem problema. Sim, eu sei que ela é esposa de outro homem, mas ela quer falar comigo tanto tempo, então falei.
Ela pediu meu número também, então dei. Eu dou conta disso. Todo mundo diz isso. Eles têm boas intenções. Eles nunca planejam cair em adultério. Depois que você diz, eu posso lidar com isso, a Bíblia chama de confiança da carne, que leva ao surgimento do pecado. Ok? Fuja do pecado, você cai no pecado. E quando você cai no pecado, adivinhe? Você se sente culpado. Você se sente culpado. 99,99% das pessoas que se sentem culpadas, exceto aquele 00.1 imprudente. Porque você tem uma consciência, você nunca vai escapar da sua consciência. Então agora você se sente culpado e psiquiatria, psicologia, eles dizem que se você é culpado, uma culpa perpétua, seja culpa real ou pseudo-culpa, você está condenado a repetir o comportamento. Eles não têm resposta, com todo respeito. Só Jesus tem a resposta. Portanto, não há condenação. E fazendo isso, eu destruí a condenação. Está escutando? Quanto mais culpado você for, dirá, melhor eu ir até o fim. Esse é o ciclo vicioso. Certo? Olha aqui. Você pode dizer, acho que todo pecado é pecado. Não acho que esse pecado seja maior, que o pecado seja maior. Não, pecado sexual é maior. Pastor Prince, você está colocando graus no pecado? Sim, estou. Não se engane. Existem pecados que são menores, existem pecados que são maiores. Você se lembra do que Jesus disse a Pôncio Pilatos? Quando ele disse, seu povo te entregou a mim. Jesus disse, aquele que me entregou a vocês cometeu um pecado maior. Ele disse isso? Sim. Aquele que entregou, ele estava se referindo a Caifás, o sumo sacerdote. Aquele que me entregou a vocês cometeu um pecado maior. Pôncio Pilatos pecou. Em comparação, pecado maior, isso significa que o pecado de Pôncio Pilatos ainda é pecado. Mas aquele que me entregou a vocês, o líder dos judeus, Caifás, tem o maior pecado. Vocês estão me ouvindo? Existem coisas que um pecado que vai mandar qualquer um para o inferno. Agradeça a Deus por Jesus. E Deus não tem tempo para seus e-mails. Você pode escrever para ele e dizer, ei Deus, é assim. Deus não pode impugnar por sua própria justiça e santidade. Ok? Tem isso em mente. Agora vem a pureza sexual. Pessoas... Eu quero te dizer isso. Quando você peca contra o seu corpo, é diferente de pecar outros pecados. Vou te provar isso. Veja 1 Coríntios 6. Você não sabe que aquele que se juntou com a prostituta é um corpo com ela para os dois? Ele disse, se tornarão uma só carne. Mas aquele que está unido no Senhor é um espírito com ele. Fuja! Fuja da imoralidade sexual. Como José, porque ele correu. Eu submeto a você. Eu acredito que ele correu porque ele teve medo de mudar de ideia. Ele não ficou ali dizendo, eu posso lidar com essa linda mulher. Eu posso lidar com ela. Nossa, ela cheira bem. Nossa, ela cheira bem, é uma linda mulher. Uau, linda mulher. Eu dou conta dessa mulher. Os cílios dela são lindos. Eu posso lidar com isso. Você vê, ele não ficou ali, ele correu. Mas ela agarrou a jaqueta dele, você vê. José está sempre perdendo o paletó, percebeu? Seus irmãos o jogaram na cova, eles levaram sua jaqueta. Jogaram sangue, falaram pro pai que ele está morto. E agora eu perco essa jaqueta. Mas finalmente ele tem uma jaqueta que foi colocada pelo monarca da terra e se tornou o homem mais poderoso. Lembre-se, se você perder sua jaqueta por causa do testemunho para glorificar aquele que te remiu, haverá uma nova jaqueta para reinar. Antes disso não consegue interpretar o sonho, mas depois que ele disse não, ele foi punido por isso. Ele estava realmente, eu não acredito que Potifar acreditou na história de sua mulher. Se Potifar acreditou na história de sua esposa, ele não será jogado na masmorra. Sua cabeça vai rolar. Eu acho que ele suspeita da esposa dele. Mas ele não é forte o suficiente como os homens de hoje para enfrentar sua esposa. Então você deve jogá-lo em algum lugar. Tudo bem, então lá estava ele. Tudo na vida de José dava certo. Ele estava lá. E pela primeira vez, o vemos capaz de interpretar. Quando ele recebeu sonhos mais cedo na casa de seu pai, ele não foi capaz de interpretar. Capacidade de interpretar o que Deus lhe diz é sabedoria. Existem pessoas que têm mensagem de Deus até que os anjos digam, desista. De janeiro em diante eu venho dizendo a ele a mesma coisa. Ele ainda... Deus até enviou, sabe, no NetGeo, Deus enviou um búfalo com um nome, certo? É a Universidade Nacional de Singapura. E o cara ainda
Qual universidade, Senhor? Estou dizendo que tem pessoas assim. E o que faz uma pessoa Eu vi adolescentes, eu compartilhei com adolescentes. Eu digo a eles, se você é um adolescente e olha para outros adolescentes e eles estão sempre se entregando fisicamente, se eles estão vendo pornografia, se eles estão se masturbando e eles estão sempre pensando em tudo isso, e eles não têm autocontrole, e acontece que quando você olha para eles, eles parecem zumbis. Muito antes do filme Zumbi ficar famoso, o pastor Prince usou a palavra zumbi muito anos atrás. Eles parecem... Agora não olhe para trás, por favor. Dê a essas pessoas uma chance, ok? O avivamento está prestes. Eles não conseguem pensar direito, eles estão lentos. Amém? Mas as pessoas que dizem não, se a paixão vier, tenho que deixar ir, eu vou explodir. Amigo, você não vai implodir. Você não vai explodir. Confia em mim. Ok? Muitas pessoas de sucesso vão te dizer, suas energias sexuais não são liberadas. É transmutado em criatividade, em áreas de inovação. E pessoas criativas são altamente sexuadas, mas eles não são pessoas que cederão às suas paixões o tempo todo. Então quando eles entram numa sala, as pessoas sentem que esse cara está no controle. Não sabem por quê. Deus quer trazer você para esse lugar. É chamado de glória de Deus. Você entende? Deus ama você. Hey, Deus te ama. Ok, de volta à prova de que a imoralidade sexual tem classe própria. Cada pecado que o homem comete, a propósito, a palavra imoralidade sexual é porneia. Porneia, sua familiar? Porneia. Essa imoralidade sexual inclui qualquer coisa fora do casamento. Aquele não é um marido e uma esposa. Ponto final. Fugir. Para correr. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo. Isso inclui o medo, preocupação, a reclamação, murmuração. Todo homem que comete o pecado está fora do seu corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Amigo, sabe de uma coisa? Deus está mostrando que alguns pecados têm certos efeitos semelhantes. Você sabe o que afeta o seu corpo e dá a você doenças crônicas e problemas? Agora eu quero te dizer, o pastor Prince não está dizendo, e vocês são testemunhas disso. Eu não disse se alguém está doente. Tudo bem, existe imoralidade sexual, eu não disse isso. Mas, quando você lê a escritura, a Bíblia está dizendo que, se você comete imoralidade sexual, você está pecando contra o seu próprio corpo. Nem sua mente, nem o seu espírito, nem o seu corpo. Corpo para mim significa onde a doença se manifesta. Corpo. Você quer sua saúde divina? Pastor Prince, eu comungo todos os dias. Sim, mas você está dormindo com aquele homem. Eu não sei, eu só estou dizendo. Só estou dizendo pelo Espírito. E o pastor Prince, você sabe, fazemos o seu devocional e depois dormimos. Casados não, mas fazemos o devocional. Mas você está pecando contra o seu corpo. E quando você for ao médico ou a um pastor, você diz: por que Deus deixou isso acontecer? Deus não deixou isso acontecer. Você peca contra o seu próprio corpo. Você não pecou contra ninguém, seu próprio corpo. Talvez a pessoa com quem você pecou, mas é seu corpo. Vamos ver isso. Cada pecado que um homem comete está fora do corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Aqui é onde alguns pastores e eu divergimos. Eles vão dizer: essa pessoa precisa ser liberta. Ela precisa confessar seu pecado. Eu não sou contra você confessar pecados. Eu sou contra você confessar pecados para ser perdoado. Eu acredito em confessar porque você foi perdoado. É uma reivindicação. Veja isso. Quando se trata de pecado, a resposta de Paulo é sempre: ou você não sabe que o seu corpo é. Pessoal, é presente ou passado? A forma como algumas pessoas ensinam é tipo, a propósito, os cristãos coríntios iam para o templo, prostitutas, ok? Este é o cenário aqui. Agora, Paulo está dizendo que deveríamos estar dizendo com base em ensino contemporâneo de libertação carismática,
que uma vez que você dorme com uma prostituta, você agora está cheio de espíritos malignos? Mas Paulo não fez isso. Paulo disse: seu corpo ainda é o templo do Espírito Santo. Há uma esperança. Você está salvo. Você viu que o Espírito Santo não te deixou quando você estava dormindo? Ele pode estar entristecido, porque ele tem visões de grandeza para o seu corpo. Ele tem visões de brilho para o seu corpo. Ele tem visões de brilho em seu rosto. Ele tem visões de olhos brilhantes para você. Ele tem uma visão de você com 70, 80 anos. As pessoas dizem: meu Deus, você ainda parece ter 50 ou 40 anos. Ele tem visões de grandeza para você. Qualquer coisa menos o pecado, porque está aquém da glória que Deus tem para você. Você entende isso? E quanto mais você... Escuta, gente. Você pensa, se eu ceder, eu ficarei satisfeito dessa vez? Não. Quanto mais você cede, mais cede. É uma escravidão. Comece a dizer não quando se trata de pecado sexual. Você deve dizer não. Eu não vou assistir essa série de TV. Eu não vou fazer. Eu não vou. Porque para mim, outras pessoas podem, elas não têm nada a ver com isso. Mas para mim, eu não sei porque continuo tropeçando. Então, tanto faz, eu não vou. Louve a Deus. Então, não é maravilhoso que você ainda tenha o Espírito Santo em você? É o tempo presente. Você não sabe que seu corpo é o templo do Espírito Santo que está em você, que você é de Deus. E você não é seu, porque você foi comprado por um preço. Veja, posso fazer o que quiser com o meu corpo? Se você é um cristão, você foi comprado. Você foi comprado. Muita gente vai ao mercado, muita mercadoria não comprada. Não comprado. Ninguém quer comprá-los, mas você foi comprado. Você está comprado. E você não foi comprado com $1 milhão. $1 milhão empalidece em comparação com o preço que foi pago por você. Com a visão de glória que Deus tem para você. Você foi comprado com algo que o mundo inteiro não pode igualar: o precioso sangue de Jesus Cristo. Portanto, você foi comprado por um preço. Portanto, glorifique a Deus onde? No seu corpo e em seu espírito, que são de Deus. Como glorifico a Deus em meu corpo? Deus diz: mantenha-o sexualmente puro, e cuidarei para que as pessoas olhem para o seu corpo e vejam a minha glória. Amém? Uau! Pastores e líderes, ao invés de dizer sim, é hora de bater nas pessoas, Paulo não bateu. Paulo nem disse mesmo confesse. Paulo disse: você não sabe. A resposta de Paulo às pessoas que vivem no pecado é sempre: você não sabe. Seu corpo ainda é. Irmão processando irmão no tribunal, você não sabe. Devemos julgar os anjos. Tem espírito partidário, tem orgulho, tem também divisões. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou do pastor Prince, eu sou deste palestrante e daquele. E Paulo diz: ei, você não sabe que eles são todos seus? É sempre: você não sabe. Irmão processando irmão no tribunal, você não sabe. Todos nós julgaremos os anjos, não os celestiais caídos. Devemos julgar que vocação temos em nosso futuro. Então, o mundo lá fora, a Bíblia diz: não se envolva na luxúria dos gentios. Eles se dão ao luxo da lascívia, mas nós não. Nós somos chamados para glorificar, para a virtude. E se tem alguém me observando, e de fato você está, agora, eu não me importo se você é cristão ou não cristão, mas você está tentando seduzir ativamente a esposa de outro homem, Deus tem uma palavra para você. Falo sério. E por falar nisso, caso você pergunte, todos esses escritos são escritos do apóstolo da graça, pregado por um pastor da graça. O apóstolo Paulo escreveu. O aviso que devo, você não está feliz por dizer você foi comprado por um preço? Portanto glorifique a Deus com o seu corpo, não apenas espiritualmente, mas em seu corpo.
Gente, deve haver algo lá. Me dá água na boca só de olhar para isso. Você sabe o que eu estou falando? Você entende ou não? Eu olho alguns versos e eu salivo. Com a oração de Jabes eu salivo. Eu quero assim. Se você está tentando seduzir ativamente a esposa de outro homem, ou você fez isso, eu tenho uma palavra do Senhor para você. 1 Tessalonicenses 4. Pois essa é a vontade de Deus, sua santificação, sua santidade. Há uma coisa que Deus, a vontade de Deus, você pode ser santo, cuidado com a sua área sexual. Na verdade, esse pecado é um pecado que realmente afeta todas as áreas da sua vida. Alguém pode ficar com raiva e mesmo assim ser readmitido no ministério. Alguém pode ser desarrumado e insensível e ser reintegrado. Alguém pode ser um monte de problemas e ainda assim ser reintegrado, mas se comete adultério, nem o mundo vai permitir. Agora vamos voltar para aquele que está tentando seduzir a mulher de outro homem. Palavra especial. Você. É, você mesmo. Sim, você mesmo. 1 Tessalonicenses 4. Esta é a vontade de Deus, a sua santificação, que você deve se abster da imoralidade sexual. Veja, santidade, o apóstolo da graça, enfatizou fortemente que cada um de vocês devem saber como possuir o seu próprio vaso, seu corpo, em santificação e honra. Respeite o seu corpo. Amém? Senhoras, não se vistam para atrair. Vista-se para ser puro. Não quer dizer que você parece uma cabra velha, mas que você brilha, que você parece bem, que você parece saudável. Amém? Não na paixão da luxúria, como gentios que não conhecem a Deus. Não somos como gentios que não conhecem a Deus. Se você está aqui embaixo e você quer escrever algo sobre mim e tudo isso, e eles não conhecem a Deus, eu não dou a mínima para isso. Eu não me incomodo. Eles não veem o que eu vejo. Você vê, as pessoas fora do tabernáculo não veem a beleza da luz sobrenatural da menorá na tenda. Eles não veem as 4 faces de Jesus na tenda. Está toda coberta deles. Abençoados são seus olhos que veem. Então não seja como eles. Não seja como as pessoas do mundo. Eles não acreditam mais em casamento. A verdade é essa. Não seja mais como as pessoas do mundo. Nós nascemos de novo, somos redimidos. E a Bíblia diz, não com paixão pela luxúria, como os gentios que não conhecem a Deus. Veja, para que ninguém venha aproveitar e defraudar seu irmão nesse assunto. O contexto fala sobre imoralidade sexual. Se você engana ou se aproveita da esposa dele, veja, porque o Senhor é o vingador de todos esses, como também nós te avisamos e testificamos. Diga uma coisa, eu não sei o que, eu não pretendo entender tudo neste versículo, mas eu te digo uma coisa, Deus sempre tomará partido. Se Ananias e Safira vierem enganar seu povo, eles cairão mortos. Deus vai deixá-los cair mortos, porque Ele protege seu povo. Você diz, sua misericórdia dura para sempre. Quem canta isso? Israel, não Egito. Egito, seu povo morreu. Seu faraó morreu. Eles não têm música. Quem é que canta que o Senhor é bom? Para quem o Senhor é bom? O seu povo. E você pode ser o seu povo antes que o dia acabe, colocando sua confiança em Jesus Cristo. Mas Deus protegerá seu povo. E se houver 2 irmãos, ambos são salvos, e esse cara aqui está seduzindo a esposa desse cara, diz, ninguém deve tirar vantagem e defraudar seu irmão. Mesmo assim, o Senhor é vingador de todos esses. Apóstolos da graça, hein? Como também nós o avisamos e testemunhamos. Você diz, pastor Prince, não acho que isso seja graça. Este é o apóstolo da graça. Deus não nos chamou para a impureza, mas em santidade, amém? Pastor Prince, eu rejeito tudo isso. Eu não consigo acreditar nisso. Então veja, portanto aquele que rejeita isso, não rejeita o pastor Prince, que é um homem, mas Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Estão me ouvindo? Vou encerrar trazendo este amigo. Existem níveis de pecado. Um pecado é suficiente para mandar para o inferno. Não importa o tamanho, mas existem graus de pecado. Alguns não causam ondulações maiores. E a imoralidade sexual é um pecado que tem grandes
ondulações. Meu amigo, imoralidade sexual. Depois que você aprende a dizer não, fica cada vez mais fácil. Então, de repente, você entra num mundo novo, onde sua mente está clara. Onde, você sabe, quando você vê uma garota linda, tudo bem? Você agradece a Deus por ela. Você não a vê mais como um objeto. Você a vê como uma pessoa. Você agradece a Deus por ela e você se concentra. Que linda esposa eu tenho. Amém? Você sabe de uma coisa? Sua esposa ficará cada vez mais bonita. Mas se você está se entregando à pornografia, estou dizendo, sua esposa ficará cada vez mais feia. Mas não, ela não é. Em sua mente ela é. Por uma razão, meu ministério trouxe, como devo dizer? Quando eu digo meu ministério, você sabe o que eu quero dizer. É o ministério do Senhor, por meio de mim. Trouxe libertação para pessoas que estão viciadas em drogas, e especialmente pornografia. E fiquei atordoado porque não vi meus depoimentos com atenção e não tive tempo. Acabei de chegar de Londres e semana passada, no último domingo, quando me mostraram os destaques, muitas vezes eu só assistia aos destaques no dia anterior. Então eu nem sei, eu fiquei chocado ao ouvir aquele cavalheiro ali, um delegado Hillsong, estava compartilhando abertamente sua libertação da pornografia. Agora, amigo, pastores e líderes, o que você deseja? Pessoas que estão se alegrando com sua vitória sobre a pornografia? Ou pessoas que estão se escondendo e ainda estão pecando? Eles se sentam no seu ministério e você não prega a graça, você prega a graça equilibrada, que é um termo impróprio, como meio Moisés, meio Jesus, meio lei, meio graça. Não existe tal coisa. Mas olhe para os testemunhos dessas pessoas preciosas. Uma pessoa nas Filipinas escreveu isso para mim. E seu nome é Ariel. Fui criado em uma família cristã nas Filipinas. Meu irmão gêmeo é um ministro em nossa igreja, onde também sirvo como líder de louvor e músico. Depois de servir por muitos anos, estávamos ambos exaustos. Não sabíamos o porquê e certamente não sabíamos que algo estava faltando em nossas vidas. Graças a Deus, meu irmão encontrou por acaso um vídeo do pastor Joseph Prince no YouTube. O vídeo o entusiasmou tanto que ele compartilhou comigo. Quando ouvi o pastor Prince pregar que eu sou a justiça de Deus em Cristo, minhas lágrimas imediatamente começaram a cair. Eu finalmente percebi que isso era exatamente o que eu precisava. Saber que Deus não está zangado comigo. Esta realmente é uma boa notícia. Esse incrível evangelho da graça me mudou. Eu tive um vício de pornografia que começou na minha escola, nos meus dias de colégio. Tentei parar o vício, mas sem sucesso. Achei que a música cristã me ajudaria no meu comportamento, mas não, e me senti tão condenado. Sempre que chegava o domingo, eu tentava liderar a adoração com o rosto feliz e ungido, mas no meu coração eu estava chorando e pedindo a Deus para me ajudar, graças ao nosso Senhor Jesus. Depois de crer e confessar que Ele é a minha justiça. Veja, amigo, confessar o pecado o tempo todo o torna consciente do pecado, e às vezes mesmo confessando, elas são tentadas novamente. Eu não sou contra confessar, estou apenas lhe contando a Bíblia. Confissão de pecado estava sob a lei. Se eu viver sob a lei, como Daniel, como Isaías, como Neemias, vou confessar meus pecados porque estou sob essa ordem. Mas para honrar a Jesus, eu confesso que sou a justiça de Deus em Cristo. E às vezes você é fraco em Deus. Como um pecado é um pecado, mas você agradece a Deus, você é a justiça de Deus, graças a Deus. Esse é o Novo Testamento. E foi isso que mudou a vida dele. Eu confesso que Ele é a minha justiça. Quando eu confesso isso, depois de crer e confessar que Ele é a minha justiça, meu desejo de assistir pornografia foi substituído por um novo desejo de assistir programa Pastor Prince destinado a reinar na Trinity Broadcasting Network. Também comecei a ler livros centrados em Cristo, incluindo os do Pastor Prince, e ouvir todos os seus sermões em MP3. Enfim, estou livre. Agora posso liderar a adoração sem condenação, com a confiança que Jesus terminou o trabalho. E acima de tudo, em pleno conhecimento do amor de Deus por mim. E já se passaram 2 anos, caso você se pergunte. E eu sei que não foi por causa dos meus esforços de autocontrole. É tudo por causa do amor de Deus por mim. Os testemunhos que recebemos são sempre os mesmos. Não sou eu, não sou eu. Sempre dizem, não sou eu. E ainda fui convidado para pregar por 6 meses na minha igreja. Todo mundo sabe que não sou um pregador experiente, mas usando um dos livros do Pastor Prince como meu guia sobre o que pregar, então consegui. O resultado então foi que nosso pastor redescobriu o evangelho. E agora ele está pregando mensagens de graça pura, em vez de uma mistura de lei e graça. Aleluia!
Agora sente-se. Quando os fariseus trouxeram aquela mulher apanhada em adultério, muitos pensam que ela é uma prostituta. Ela não é uma prostituta. Ela foi pega em adultério. Diga adultério. Quando os fariseus trouxeram a Jesus, foi porque os fariseus... Agora, aqui é onde todos os pastores e líderes, quando ouvem isso, sim, já era hora, pastor Prince. Não é isso, muitas vezes sua abordagem, se sua confiança está na lei, minha confiança está na graça de Deus. Você vê os fariseus, você sabe por que eles trouxeram aquela mulher adúltera? Eles foram pegos aqui em adultério, pense nisso. A coisa terrível que eles teriam feito eles esperaram até que o ato acabasse, eles intervêm, eles trouxeram a mulher sem o homem, porque talvez seja um deles. A ideia geral é que levaram a mulher a contender sobre a graça e a lei. Isso é sobre graça e lei. Responda-me esta pergunta. Você acha por um momento, se eles pensam que o ministério de Jesus é equilibrado, alguma graça, alguma lei, eles teriam trazido aquela mulher? Não. Devem ser eles que conheciam todos os seus modos de falar sobre a graça. Deve ter sido. Eles veem a forma como a graça de Deus é para com os pecadores, que eles teriam trazido aquela adúltera. É porque eles o conheceram. Que se houver um pecador que venha a ele, o pecador nunca será condenado. Eles sabiam disso, senão nunca eles teriam trazido ela para Jesus. Eles trouxeram aquela mulher porque sabiam os seus caminhos de graça. Sua confiança estava na lei. Eles se vangloriavam da lei, mas eles conheciam a lei. Pessoas que pregam a lei, os 10 mandamentos, eles conhecem a lei. Eu te digo, Deus trouxe uma revelação a mim. Quando eu tinha 18 anos, isso me fez tremer. E eu confessei a cada hora que qualquer pecado, que quase remotamente soasse como pecado, eu vou confessar. Eu não entendo os cristãos ao meu redor que não fazem isso. Você está olhando para um homem que tem uma revelação da lei, sendo inflexível. Aqueles que dizem que pode guardar a lei nem entendem bem. E eles não têm respeito pela lei. Se você ler, então esses são os fariseus. Eles fazem a lei como algo que se orgulham, dá-lhes identidade. Graça eles desprezam, a graça que veio pelo Filho de Deus. Ao passo que a confiança dos pecadores está na graça de Deus. Então eles trouxeram aquela mulher a Jesus. E, jogou-a no meio e disse: Mestre, Moisés, na lei, então eles queriam que o Senhor se tornasse inimigo de Moisés. Isso acontece com os pregadores da graça hoje. Eles querem nos retratar, pessoas como o pastor Prince aqui, como um inimigo de Moisés, como um inimigo da lei. Amigo, ouça. Só porque não estamos sob a lei, não significa que a lei é minha inimiga. Graças a Deus pela lei. Sem a lei, não verei a minha necessidade do Salvador. Eles tentam trazer a lei. Moisés disse que tais deveriam ser apedrejados. O que acham? Eles tentam mostrar Jesus como o inimigo de Moisés. Mas Jesus mostrou-se como o Senhor de Moisés. Você vai ver isso. Agora, eles trazem a mulher ao Senhor e sua glória está na lei. Observe o que o Senhor fez. Já que você se vangloria na lei, o Senhor Jesus deixou sair o calor do Monte Sinai. Ok? Em todo aquele lugar, já que sua vanglória está na lei, o Senhor do Monte Sinai, deixe sair o calor genuíno daquele lugar. E todos sentiram isso quando ele primeiro escreveu no chão, como se não tivesse ouvido as acusações contra aquela mulher. E eu oro para que você sempre tenha essa imagem. Quem quer que acuse você, sua esposa pode estar preocupada, seu amigo pode estar preocupado. Jesus não ouve. Ele se recusa a ouvir isso. A Bíblia diz, ele escreveu no chão, como se não os tivesse ouvido. Ele é surdo. Isaías fala sobre o seu servo. Quem é como o meu servo? Deus diz, ele é surdo. Eu me perguntava, como pode Jesus ser surdo? E depois de ler esse tipo de história, ele é propositalmente surdo para algumas coisas. Amém. Ele é surdo às acusações e escreveu como se não as tivesse ouvido. E colocou, e deixou sair todo o calor do Monte Sinai. Sim, atire a primeira pedra. Mas somente aquele sem pecado. Atire a primeira pedra. Jesus contestou a lei? Não, ele não pode. Ele não pode impugnar a lei, nem eu. Jesus não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir. A razão de não estarmos sob a lei é porque ele a cumpriu.
se você cumprir suas obrigações contratuais, seja o pagamento ao banco, pare de pagar se você o cumpriu. Jesus não veio para destruir, eu vim cumprir. Não estamos mais sob a lei, não porque a lei foi destruída. Não estamos sob a lei porque ela foi cumprida. Aquele que não tem pecado, sim, a lei pode condenar. O diabo pode acusar. Mas quem pode executar? Diga-me. Só uma pessoa lá que pode executar: nosso Senhor Jesus. E ele não disse nada a ela para condená-la. Ele se tornou uma coluna de fogo para ela. Colocou todos eles nas trevas. E então fez aquele mesmo lugar que era para ela quando ela chegou. A escuridão, o portal das trevas, a escuridão da morte, o vale da morte, tornou-se a porta do céu, porque Jesus estava lá para defendê-la. A Bíblia diz, um por um. Vocês sabem, pessoas que falam em guardar a lei não conhecem a pureza da lei. Eles não sabem. E então agora eles não esperavam. Em seus corações eles dizem: espere um minuto. Nós realmente queremos usar a lei sobre Jesus, mas não esperávamos que ele colocasse a lei sobre nós. É muito dolorido para a nossa consciência sentir isso. Você já sabe. E um por um a Bíblia diz, convictos de sua própria consciência, um por um eles foram embora, deixando apenas Jesus e a mulher. O único que pode apedrejá-la não faria. Eles fariam, se pudessem. Ele podia, mas não queria. E ele olhou para a mulher. Todos saíram. Já lhe ocorreu, deixe-me perguntar, aqueles no andar do meio: vocês são inteligentes de longe, eu não posso ver seu rosto. Vocês parecem inteligentes. Todos eles têm Deus, corpos glorificados bem ali. Deixe-me perguntar, todos eles partiram? Todos os seus acusadores já partiram? Deixou o lugar. Jesus pediu para ela ficar? Não. Ela poderia ter saído. Ela poderia ter saído com seu pecado, poderia ter saído com a sua vergonha. Mas algo aconteceu, e pastores e líderes, ouçam. Quando pregamos a graça, este é o resultado. As pessoas têm medo da graça e confiam na lei. Eles exaltam Moisés à custa do Filho de Deus. Amigo, ela poderia ter saído e se juntar ao resto do lado de fora. Ou vá para casa e continue sua vida. Jesus nunca lhe diz: você fica aqui. Nunca. Ela não queria deixá-lo. Esse lugar de vergonha, essa escuridão da morte se tornou a porta do céu. A porta do céu. A luz da vida. Não há mais escuridão, mas a luz de vida. Chega de escuridão, é luz de vida. Admire, depois disso Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ela podia ter ido. Ela poderia ter ido. Ela não foi. Ela poderia ter ido. Ela não foi. Ela não iria. Ela não poderia ir. Por causa do seu amor, sua graça. Ela está disposta a ficar na frente dele, sabendo que ele sabe tudo sobre ela. E sabendo o melhor de tudo, ele a ama do jeito que ela é. Então, para vocês que estão vivendo em pecado, você diz: Pastor Prince, você não me ama do jeito que eu sou? Eu te amo, Jesus te ama do jeito que você é. E essa mulher, o Senhor a ama do jeito que ela é. Ele nunca pediu para ela mudar antes de protegê-la. Ele nunca pediu para ela mudar. Ele nunca pediu para ela confessar seus pecados. A única confissão que ele queria dela é esta: mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ele queria que ela dissesse: não há mais condenação. Ele a fez dizer isso. Ela olha ao redor e diz: ninguém, Senhor. Ele diz: nem eu te condeno. Estou dizendo, este é o segredo. Veja novamente o ciclo do pecado. Você vê a culpa entre pecados e tentação. Antes de entrar em outro ciclo, lembre-se de que é a culpa que é o maior problema no corpo de Cristo, que faz com que as pessoas repitam o pecado. E foi o que Jesus fez. Ele olhou para a mulher e disse: nem eu te condeno. Ele perguntou a ela: alguém está te condenando? Ela disse: ninguém, Senhor. Isso foi uma confissão. Não tem mais condenação. Veja bem, ela foi apanhada algumas horas no ato de adultério,
Mas ela confessou: ninguém me acusa, Senhor. Não há mais condenação, e só na presença de Jesus, por favor. O Senhor não pode impugnar a lei. Tudo bem? Alguém precisa pagar pelo pecado dela, mas Jesus vai para a cruz pagar pelo seu pecado. Enquanto isso, ela é paga com base no cartão Visa, Mastercard. O mestre diz: Pai, coloque o pecado dela na minha conta. E finalmente tudo foi pago na cruz. Você me entende? Ele não a perdoou presunçosamente, ele a perdoou justamente. Ele tem que pagar por isso. Amém. E o que ele disse a ela? Eu fiz ela confessar. É por isso que eu quero que as pessoas confessem: eu sou a justiça de Deus. Não há condenação para mim em Cristo, especialmente depois de pecar. E ela disse: nenhum homem, Senhor. E o Senhor disse a ela: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Olha esse ciclo. Nem eu te condeno. Não há mais culpa. Não há mais condenação. Então não há mais necessidade de dizer: eu prometo a você, de agora em diante assistirei a todos os 4 cultos no domingo. De agora em diante o pastor Príncipe mandará alguém limpar o chão de todos os banheiros. A partir de agora, em vez de eu dar $10, eu vou dar $20. Deus não quer isso. Deus não quer sua resolução, porque essas não são ofertas pelo pecado. Há apenas uma oferta pelo pecado. Se você dá por amor àquele que te remiu. Se você serve por amor àquele que o remiu. Amém? Mas onde foi quebrado? Foi aqui. A culpa. Quando a culpa foi quebrada. Gente, vocês veem uma foto. Hoje em dia tem foto para todo lugar. Você vê uma foto e sabe que é tentado, certo? Então imediatamente: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Esse problema de: cara, eu já peço, eu estou fora de comunhão, independente, eu estou fora de comunhão. E eu sei que eu fui judicialmente perdoado, mas não perdoado pelo Pai. O Pai não me considera um filho, devo confessar, então me torno filho. Já tenho feito isso tantas vezes. Não importa se você vai lá primeiro, observe lá. Essa é a psique de muitas pessoas viciadas. Eles pensam que leva muito tempo para confessar seus pecados, por causa da mentalidade que ensinamos. Não confessamos nossos pecados para sermos perdoados, confessamos porque somos perdoados. E ainda que esquecemos de confessar, nós temos um Salvador que morreu pelo nosso esquecimento. Essa mensagem o tornará consciente de Jesus. Amém, pessoal? Amém? E logo depois disso, vamos terminar. João 8. Ninguém, Senhor, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Veja, tem pessoas que querem pular nessa. Você vê, pastor Prince? Jesus disse: vai e não peques mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que depois de todo o amor que ela experimentou, se ela visse mais do que todos os fariseus? Eu disse de uma vez que ela viu mais os caminhos de Deus, mais do que todos os fariseus. Você pensa por um momento, depois que ela deixar a presença de Jesus, ela dirá: agora, onde estava o homem agora? Onde está o meu menino? Onde está o meu favo de mel? Onde está meu querido? Você acha que ela vai... Você não pode imaginar isso. Nem eu posso, de jeito nenhum. Não podemos pregar: vai e não peques mais, sem dizer: nem eu te condeno. Porque o dom da não condenação é o que faz com que as pessoas vão e não pequem mais. Provavelmente no dia seguinte, 2 dias depois, ela encontrou o mesmo cara. E aí, baby? Vamos sair? Desculpe, cara. Eu encontrei um homem que realmente me ama. Veja, no fim do dia, amiga, o cara quer te usar, mas não quer se casar. Diga a ele: hasta la vista, baby. Talvez não nesse tipo de tom exatamente. Você é uma garota. Hasta la vista, baby. Ok, seja o que for. Se o cara te respeitar, não permita que um cara respeite apenas o seu corpo. Oh, baby, você é o corpo mais magnífico. Ele não sabe. Não permita que os caras que são superficiais lidem com vocês, garotas. Você vale ouro. Você é preciosa. Amém? E nossa virgindade? O mundo está zombando de pessoas virgens. Ok? Por quê? O mundo perdeu e você não. Eles não podem aceitar. E nós vamos? Amém? Você sabe por que colocamos algumas coisas em uma caixa de tesouro ou um cofre em casa? Porque são preciosos. Sabe por que colocamos coisas de fora? Eles não são tão preciosos. Ninguém tem
uma fechadura num vaso sanitário. Você então tem que dizer: querida, cadê a chave? Querida, qual é a chave? Não dá para fazer isso. Ninguém se importa com as coisas que você usa para outras coisas. Mas você vê que a coisa é essa. Se você permitir que as pessoas, mesmo as crianças, vão nos ensinar uma parábola. Abra seus presentes de Natal antes do Natal e de repente no mesmo dia a alegria não está mais lá. Digo isso a todos vocês que pecaram, que falharam. Não há condenação para você, mas vá e não peques mais. Amém? Comece a viver uma vida de pureza, o espírito de uma virgem. Amém? Então quando chegar a hora, você poderá sentir a glória de ser virgem. Amém? Ainda é o caminho de Deus, não esqueça. Deus é para a glória. Glória no seu corpo. Deus é para a glória em seu rosto. Deus é a glória do seu casamento. Deus é para a glória. E aqueles de vocês que estão tentando seduzir a esposa de outro homem, prepare-se, o Senhor é o vingador. Louve a Ele, aleluia. Tudo bem, todas as cabeças inclinadas, todos os olhos fechados nesse lugar. Louvem o nome de Jesus. Vocês não amam? Você simplesmente não ama? Assim como aquela mulher que também estava cometendo adultério em Samaria, mas ela teve 5 maridos. E atualmente ela estava vivendo em adultério quando Jesus a conheceu. Um momento com Jesus, um momento de graça, fez dela uma instantânea evangelista. Amigo, o mundo precisa da graça de Deus. Sim, o pecado é pecado, mas o pecado não será detido pela pregação da lei, porque a lei é a força do pecado. A lei é a força do pecado e não a santidade. Graça é a força da santidade. Talvez você não seja salvo, talvez você não tenha certeza se seu coração parar de bater. O céu é a sua casa, Deus é o seu Pai, seus pecados estão perdoados. Meu amigo, creia no Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou sem eles. E o Pai o glorificou e o colocou à sua direita. E se você crer nele, você terá a vida eterna. E nos últimos dias, Jesus, o nosso Senhor, vai te levantar. Se esse é você, onde quer que você esteja, ore comigo essa oração. Diga isso de coração: Pai Celestial, acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz por todos os meus pecados, e você o ressuscitou dos mortos para a minha justificação. Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador. Eu tenho a vida eterna. Todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, estão perdoados. Você me encheu com seu Espírito Santo, o Espírito de poder, amor e uma mente sã. Obrigado, Jesus, que de agora em diante viverei uma vida onde o meu espírito e o meu corpo te glorificará. Mantenha o meu corpo forte. Mantenha o meu corpo saudável. Eu quero te servir com o meu corpo. Mantenha-me jovem para a sua glória. Em nome de Jesus. E todos dizem: amém, 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 amém. Vamos louvar a Ele. Aleluia, aleluia. Amém. Lembre-se disso. O pecado é mais forte do que a sua carne e o esforço próprio. Somente Cristo pode superá-lo. Olhe para Ele. Amém, olhe para a graça. Louve ao Senhor. Vamos ficar de pé? Levante as mãos por todo esse lugar. Jabes disse a Deus: que realmente me abençoe. Que o Senhor realmente me abençoe. É uma oração, abençoe-me. E Deus chama essa oração de uma oração honrosa, que Jabes foi mais honrado. Então diga isto: meu Pai, realmente me abençoe. Abençoe a minha família. Abençoe a minha caminhada com o Senhor. Abençoe a minha revelação. Abençoe o meu corpo. Torne-o mais forte e saudável. Mantenha-o jovem para que eu possa te servir. Abençoe meus filhos. Abençoe minha esposa. Abençoe esta igreja. E abençoe esta nação. E Deus Pai, protege-nos do mal. Em nome de Jesus.
ao longo dessa semana. Cuida de mim e de todas as famílias com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Nos veremos novamente. Amém.